Amém, amados irmãos, Jesus é nosso Senhor. Hoje nós vamos continuar na leitura do nosso livro, o título é O Coração da Bíblia, e hoje nós vamos ler e desfrutar do dia domingo, amém? O versículo proposto de hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor nos leva, Senhor, a sermos fervorosos no nosso espírito, Senhor, servindo ao Senhor. Senhor, esse é o nosso encargo, Senhor, de te servir. Ó, Senhor, leva-nos a ser fervorosos no espírito. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Hoje, nossa leitura estará na página 70 até a página 72, onde nós vamos terminar o quarto capítulo do nosso livro. Amém? O primeiro tópico diz o seguinte: a eleição de Deus. Continuando o estudo da carta aos Romanos, vemos que o apóstolo Paulo direcionou os capítulos 9, 10 e 11 aos judeus, seus compatriotas. Eles, além de rejeitar o evangelho de Cristo, acusaram Paulo, e isso lhe causou muitas dores. Assim, seu encargo nesses capítulos é apresentar o processo da eleição sobre a perspectiva de Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus chamou muitas pessoas, mas poucas foram escolhidas. Leiamos. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus sua misericórdia. Em Deus não há injustiça. Ele terá misericórdia e compaixão de quem lhe aprouver. Quem somos nós para discutir com Deus sobre sua vontade eterna e soberana? Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo ressalta a questão da eleição de Deus. Leamos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Conforme os versículos anteriores, o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo, na eternidade passada. Mas como Deus fez essa escolha? Esse assunto está sendo revelado aos poucos, porque faz parte do ministério da vontade de Deus e do seu bom prazer. A verdade sobre a eleição de Deus torna-se cada vez mais clara, graças às revelações trazidas pelos seus profetas. Deus é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. O tempo não interfere nas suas decisões. Ele pode estar na eternidade passada e na eternidade futura ao mesmo tempo. Deus percorre todas as eras e nos observa durante o tempo em que estamos na Terra. Ele é o Espírito e o Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. O Senhor nos conheceu de antemão e nos predestinou. Isso significa que Ele entrou no tempo atual, no qual estamos, e reconheceu nosso coração de busca e de sede por Ele. Então, voltou à eternidade passada, antes da fundação do mundo, e nos escolheu para o seu bom prazer. Aleluia! Antes de escolhermos o Senhor, Ele já nos tinha escolhido. Outro tópico, o viver prático da igreja. Uma síntese dos últimos capítulos da Epístola aos Romanos. Nos capítulos 1 a 8 de Romanos, o apóstolo Paulo nos transporta para as regiões celestiais com a revelação do Evangelho completo de Deus. O Senhor preparou uma salvação completa para seus filhos. O desejo de Deus é que, acima das revelações, tenhamos um viver prático no ambiente da igreja junto com outros irmãos. Os capítulos 9 a 11 foram direcionados aos judeus e apresentam a eleição de Deus. E, por fim, os capítulos 12 a 16 mostram o viver prático da igreja. Agora veremos brevemente como deve ser esse viver. Em Romanos 12 vemos a importância de apresentar o corpo, a alma e o espírito nos serviços da igreja. Devemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabemos que o corpo sofre com as pressões do mundo, e Paulo também sabia disso. Então, para nos encorajar, rogou para que nosso serviço ao Senhor seja em virtude das suas misericórdias. Além do corpo, a alma também precisa estar engajada. O mundo quer moldar nossa mente, que é a parte líder da alma, como o presente século, Aion. Para não cairmos nessa cilada, é preciso buscar a renovação da mente, preenchendo-a com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Por fim,
Para servir ao Senhor, precisamos ser fervorosos de espírito. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém. Aqui, o termo remisso significa preguiçoso e está relacionado com as coisas do Senhor, com perder o zelo e o fervor no serviço a Ele. Quando apresentamos nosso corpo, quando apresentamos o corpo, a mente é renovada e o espírito se torna fervoroso. Em Romanos 13, Paulo fala sobre a importância da obediência às autoridades instituídas e sobre o amor ao próximo. No capítulo 14, Paulo traz-nos luz ao dizer que não estamos aptos a julgar nenhum filho de Deus. O Senhor deseja que o viver da igreja seja um ambiente de inclusão de todos os filhos de Deus. Se ele acolheu determinado irmão, quem somos nós para excluí-lo? No capítulo 15, Paulo nos adverte a suportar os mais fracos. Precisamos buscar agradar ao próximo, não a nós mesmos. Assim como Cristo nos acolheu, devemos imitá-lo e acolher a todos no viver prático da igreja. Não podemos restringir os serviços da igreja aos que consideramos mais capazes. É de vital importância incluir os mais fracos nos serviços, para que também recebam de Deus graça e desfrute. Assim, os mais debilitados, aos poucos, crescerão em vida. A graça e o desfrute que ganhamos quando servimos o Senhor são poderosos para gerar crescimento. E por último, no capítulo 16, Paulo lembra nominalmente a cada irmão e recomenda-os à igreja. O coração de Paulo era inclusivo. Aleluia! Ele via em cada irmão, irmã, casal e família grande potencial para ser útil ao Senhor. Assim, o Evangelho completo de Deus é a solução para os problemas encontrados na primeira epístola aos Coríntios. Ao ler esse capítulo, fica claro o motivo que levou o Espírito Santo a colocar na Bíblia o livro de Romanos, antes de 1ª e 2ª Coríntios. A saída para os inúmeros problemas que existiam na igreja em Corinto e para as dificuldades que encontramos na igreja hoje é a prática do conteúdo da Epístola de Paulo aos Romanos. Nela, temos os ingredientes necessários para vencer todos os problemas. Louvado seja o Senhor. Bem, amados irmãos, riquíssima a leitura de hoje e foi dividida em 2 pontos principais, que foi acerca da eleição de Deus e do nosso viver prático da igreja. Acerca da eleição de Deus, nós percebemos por meio da leitura de hoje que nós realmente somos agraciados por ter sido escolhidos pelo Senhor. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Antes mesmo de nós nascermos, antes do mundo ser fundado, o Senhor já tinha nos escolhido. Que preciosidade! Nós precisamos dar muito valor ao nosso chamamento, à nossa eleição, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor chamou muitas pessoas, mas poucas delas foram escolhidas. O versículo de Romanos 9,16 fala isso, que não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. E nós queremos que o Senhor usou sua misericórdia para conosco e nos escolheu. Aleluia! No Senhor não há injustiça. Ele tem misericórdia e compaixão de quem lhe aprouver ter. E o Senhor teve misericórdia e compaixão de nós. Nos tirou desse mundo terrível, desse império vil das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Riquíssimo esse chamamento do Senhor. Nós precisamos dar muito valor a isso. Porque, como foi falado aqui na leitura, o Senhor nos conheceu de antemão, antes de tudo, e nos predestinou. Isso significa que Ele, por ser um Deus eterno, Ele entrou no tempo atual, no qual nós estamos no momento, e reconheceu nosso coração de busca e de sede por Ele. Então Ele voltou à eternidade passada, antes da fundação do mundo, e nos escolheu para seu bom prazer. Senhor Jesus, antes de nós escolhermos o Senhor, Ele já tinha nos escolhido. Aleluia, que bênção! Muito antes de tudo ser formado, o Senhor já tinha em mente e já nos escolheu. Aleluia, Senhor Jesus. O segundo tópico que foi tratado hoje foi sobre o viver prático da igreja. Começa falando aqui do capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos. O apóstolo Paulo ele nos leva a ver a revelação do evangelho completa de Deus. Aleluia, porque o Senhor preparou uma salvação completa para nós, para os seus filhos.
Mas o desejo do Senhor é que, acima das revelações, nós tenhamos um viver prático, no ambiente da igreja, junto com outros irmãos. Então, os outros capítulos, do capítulo 12 até o final, capítulo 16, é tratado acerca disso, o viver prático da igreja. E ele faz uma breve síntese, capítulo por capítulo. O capítulo 12 fala acerca da importância de apresentar nosso corpo, alma e espírito no serviço da igreja. Nós temos visto na leitura de hoje que, independente do serviço que nós desempenhamos na igreja, independente da função que nós estejamos fazendo ali, seja ministrando a palavra, orando à mesa, seja mesmo no serviço de limpeza, seja no serviço de música, no serviço de criança, na recepção, independente do serviço que nós estivermos desempenhando, o que deve ser feito é servir com fervor, servir com amor, não por obrigação, mas servir porque nós sabemos que aquela é a vontade do Senhor. O Senhor deseja que nós sirvamos a Ele, porque isso nos leva a crescer em vida. Então nós precisamos fazer isso de maneira fervorosa. Nós não podemos ser remissos para o alimento, perdão, alimento diário, não, costume, né, irmãos, de ler o alimento diário. O livro O Coração da Bíblia, ele fala que remisso significa preguiçoso, está relacionado com as coisas do Senhor, com perder zelo e fervor no serviço a Ele. Nós não podemos passar por isso, perder nosso zelo e fervor no serviço ao Senhor. Nós precisamos servir com fervor, amém? Senhor Jesus, para que possa ocorrer na nossa mente uma renovação. E quando ocorrer essa renovação na nossa mente, preenchê-la com a vontade de Deus, nós vamos servir ao Senhor com zelo e com fervor. Aleluia. Quando nós apresentarmos nosso corpo, a mente renovada e o espírito, ele vai se tornar fervoroso. Aleluia. O capítulo 14 fala a respeito de não apontarmos, julgarmos nenhum filho de Deus, porque o Senhor ele escolheu a todos nós igualmente. Então, se o Senhor acolheu aquele irmão, o nosso papel deve ser imitá-lo, Senhor, como nós vimos, né? Nós precisamos ser imitadores de Cristo, imitá-lo e incluir esse irmão também na vida da igreja. A vida da igreja precisa ser algo inclusivo, não exclusivo. Nós precisamos incluir as pessoas. Isso também é tratado no capítulo 15, que Paulo nos adverte a suportar os irmãos mais fracos e não expulsá-los. Nós precisamos acolhê-los. Não também podemos restringir esse serviço da igreja a alguns irmãos que nós consideramos mais capazes e restringir os menos capazes, porque essa questão de capacidade é da nossa visão terrena. O Senhor escolheu a cada um de nós. Então é importantíssimo que nós incluamos todos os irmãos nos serviços, para que todos recebam a graça do Senhor. Aleluia. Assim todos cresceremos em vida juntos e vamos ganhar a graça e o desfrute quando nós servimos ao Senhor. Senhor Jesus. E no capítulo 16, Paulo ele lembra nominalmente cada irmão, cada um dos irmãos, e recomenda-os à igreja. Mostra mais uma vez a nós que o apóstolo Paulo ele tem um coração inclusivo. E ele fala que ele era um imitador de Cristo. E nós também precisamos ser imitadores de Cristo. Então nós precisamos incluir a todos os irmãos, incluir a todas as pessoas para que o Senhor alcance e cresça em todos. Aleluia. Senhor Jesus. O último ponto que foi tocado a respeito da ordem desses capítulos, dessas epístolas, perdão. Romanos vem antes de 1ª e 2ª Coríntios. Por quê? Porque em 1ª e 2ª Coríntios são levantados diversos problemas, entraves que existiam na igreja de Corinto. E em Romanos, aqui na Epístola aos Romanos, tem tudo que pode ajudar aqueles irmãos. São os ingredientes necessários para vencer todos os problemas. Louvado seja o Senhor. Vamos buscar no Senhor esses ingredientes necessários para vencer todos os problemas. Aleluia. Bom dia, amados. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém.